Olá, estamos começando mais uma aula na tela. Eu sou o professor Danilo, professor do componente curricular de Ciências. O tema da nossa aula de hoje é reprodução sexuada e reprodução assexuada em plantas. Órgãos de uma planta. Existem os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos. Os órgãos vegetativos são a raiz, o caule e a folha. Cada um tem uma função específica para manter a planta viva. Por exemplo, a raiz ela é responsável por captar substâncias presentes no solo, no caso da água e sais minerais. O caule é responsável por manter a sustentação da planta, além de auxiliar, através de tubos finíssimos que tem nessa estrutura, o caule, conduzir a seiva, tanto orgânica quanto mineral. E as folhas são responsáveis pela respiração celular e a fotossíntese. E temos os frutos, sementes e flor, que são os órgãos reprodutivos de uma planta. Okay? Lembrando que nem todas as plantas têm flor, nem fruto e nem sementes. E tem delas que não tem nem a raiz, nem o caule e nem a folha. Reprodução sexuada de plantas. A reprodução sexuada de plantas ocorre quando uma planta origina outra planta, ou seja, outro descendente, a partir da produção de gametas, que são gametas masculino e feminino. Podemos dizer que ocorreu uma reprodução sexuada. Existem plantas que têm tanto o gameta feminino quanto masculino presente nela, ou seja, na flor dessa planta. Já existem outras plantas que têm a presença só de um gameta ou do órgão reprodutivo masculino e outra tem o órgão reprodutivo feminino, que seria o gameta feminino. Okay? As plantas, quando se reproduzem sexuada, ou seja, elas se reproduzem através de sementes. Okay? Ocorreu o quê? Uma reprodução sexuada, ou sexuadamente. Além disso, essa semente foi formada, gerada a partir da união de gametas, tanto feminino quanto masculino, e formou o zigoto, que é a primeira célula dessa planta, e a partir daí ocorreu diversas divisões celulares, dando origem ao embrião que fica dentro da semente. E a partir daí, quando ele está presente no solo, cai no solo, em condições adequadas, ele vai germinar, vai crescer esse embrião, se desenvolver, porque tem reservas nutritivas, vai romper o envoltório que tem ao redor da semente e gerar uma nova planta. Temos o exemplo aqui do abacate. Tá? O abacate ele tem fruto, flor e além disso tem a semente. Temos aqui a fruta e temos a semente ou o caroço. Dentro desse caroço, semente, tem o que? Tem um embrião, que quando ele está presente lá no solo, quando é plantado, certo? Em condições adequadas, ele vai se desenvolver, né? Esse embrião que está dentro da semente, a partir de diversos processos que ocorrem, além disso, da nutrição que existe na semente, vai se desenvolver, a partir daí vai romper o envoltório que tem ao redor da semente. Ou seja, vai surgir uma nova planta, originar uma nova planta, ou seja, o abacateiro novo. Temos o exemplo do melão, né? Melão é outro exemplo de planta que tem a presença do fruto, de sementes, de flores. Só que o melão, ele é uma planta que tem a sua estrutura várias sementes, ou seja, várias sementes dentro do seu fruto. Okay? No caso do abacateiro, ele tem só uma única semente no seu fruto. Certo? Na maioria das plantas, algumas têm várias quantidades de sementes, outras só uma única semente. Reprodução assexuada de plantas. Essa reprodução assexuada de plantas é caracterizada
quando um descendente, certo? Vai ter um material genético igual ao do original, ou da planta mãe, certo? Seria uma reprodução assexuada. Um exemplo de reprodução assexuada ocorre no bambu. Tem o pé de bambu, um exemplo aqui, ó, tem um único pé. A partir dele surgem brotos, ou seja, a partir de um único bambu vai surgir outros bambus, certo? E com isso ocorre uma reprodução assexuada, ou seja, gerando novos bambus com o mesmo material genético do original, do primeiro bambu, certo? Ou seja, está ocorrendo o quê? Uma reprodução assexuada. Reprodução assexuada. Existem 3 maneiras, as principais, de se reproduzir assexuadamente. A primeira é a divisão de torceira. Por exemplo, tem uma planta, aqui no caso tem essa planta, tem uma torceira dela, vai ser cortada uma parte dessa torceira e essa parte da torceira vai ser plantada em um recipiente. E essa planta ela vai se desenvolver sozinha, tá? Sem depender mais da outra torceira em que ela fazia parte. Ou seja, caracterizando uma reprodução assexuada. Temos a reprodução assexuada por estaquia, certo? Nesse caso, vai ser cortado um caule de uma planta. Esse caule ele vai ser plantado em um recipiente ou até mesmo no solo, normalmente. Esse caule ele vai desenvolver raízes, folhas e flores. Ou seja, mais um material genético desse caule que foi cortado e plantado vai ser idêntico ao da planta original, de onde que ele foi cortado, certo? Caracterizando uma reprodução assexuada. Temos a enxertia, tá? Que é outro exemplo de reprodução assexuada, onde é cortado um caule de uma planta, certo? Esse caule ele é chamado de enxerto e ele é implantado em outro caule. Só que esse outro caule ele tem raízes, certo? Ele é chamado de porta-enxerto ou cavalo. Quando é enxertado o caule, que é um enxerto, no caule que tem raízes, eles vão se fundir, dando origem a uma nova planta, onde a raiz dessa nova planta vai ser característica do porta-enxerto, daquele caule que tinha raiz, e as folhas, galhos, flores vão ser característicos do enxerto, daquele caule que foi cortado, caracterizando uma reprodução assexuada. Em relação à seiva mineral e à seiva orgânica. A seiva mineral ela é uma mistura de água e sais minerais que são absorvidos pelas raízes. Tanto a água quanto os sais minerais eles estão presentes no solo, então eles são absorvidos pela raiz, são levados ou são conduzidos através de tubos bem finos até as folhas das plantas, para que ocorra a fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, além disso, é necessário que se capte gás carbônico e a luz solar. Na estrutura da folha tem pequenos orifícios, pequenos buracos, que são chamados de estomatos. Eles vão captar o gás carbônico, certo? Para que ocorra a fotossíntese. E nas folhas tem uma substância chamada clorofila, que dá a cor dela verde, que deixa a folha da planta verde, certo? Então ela vai captar a luz solar e a partir daí ocorre a fotossíntese, ok? E quando ocorre a fotossíntese, produz-se gás oxigênio, fundamental para a respiração celular da planta, e
Além disso, é produzido seu alimento, que seria a glicose, com açúcar. A partir da fotossíntese, aí ficam essas substâncias presentes tanto na planta, né? E aquela quantidade de gás oxigênio que a planta não necessita, ela libera para o ambiente. Então, quando tem-se gás oxigênio, água e outra substância, a partir da fotossíntese que ficou na planta, vai formar-se o quê? A seiva orgânica. Então, essa seiva orgânica, ela vai ser conduzida das folhas para as outras partes da planta, até chegando na raiz. Nesse caso aqui, essa setazinha azul vai indicar o quê? A seiva orgânica, certo? Sendo conduzida das folhas até as raízes. E essa setazinha vermelha é a seiva mineral, que é conduzida das raízes, que é captada lá do solo, tanto água como sais minerais, e levada até as folhas. Aí temos o sistema vascular. O sistema vascular das plantas, eles são tubos bem finos, que são responsáveis por conduzir a seiva mineral a partir das raízes até as folhas e a seiva orgânica das folhas para as outras partes da planta, principalmente o caule e as raízes. Seria o sistema vascular. Temos a nossa atividade referente ao tema explicado na aula de hoje sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada em plantas. A primeira questão, na nossa questão diz: quais são os órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas? Temos a segunda questão, que diz assim: cite os 3 tipos de reprodução assexuada de plantas e suas características. E a terceira questão: o que é uma seiva mineral e o que é uma seiva orgânica? Certo? São as questões da nossa atividade de hoje, da aula de ciências. Muito obrigado e até a próxima aula.